Profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluias. Hoje eu quero ministrar sobre avivamento. Ezequiel, capítulo 37. Vou ser breve, direto e objetivo. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei conforme ele me deu a ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Senhor nosso Deus, eis aqui a preciosa semente que é a tua palavra, que alimenta a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e vivifica o nosso corpo. Senhor, nós podemos nesse momento sentir a tua presença em cada detalhe deste culto. Culto este que foi prestado ao teu nome santo, Pai. Fala uma vez mais através da tua preciosa palavra aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos. Por tua palavra é o alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. O vale de ossos secos. É bem verdade que esta palavra é muito pregada, muito ministrada, muito falada. Mas nós estamos vivendo tempos em que a palavra avivamento está sendo falada com veemência e com muita exaltação. Mas um avivamento, ele tem uma base muito importante. O avivamento, ele vem através de uma palavra chamada arrependimento. Avivamento não é ocorrer no culto. Avivamento não é eu falar em línguas, porque as línguas elas edificam a minha vida quando eu falo. Avivamento não é eu ter o dom de profetizar. Avivamento não é esse mover que nós vemos no ambiente. Esse mover que nós vemos no ambiente é resultado
da adoração prestada ao nosso Deus e a manifestação do Espírito Santo. Você se alegra, você sente a presença de Deus. Tem gente que se alegra num culto como esse. Tem gente que sente a presença de Deus num culto como esse. Tem gente que chora num culto como esse. Tem gente que vibra num culto como esse. Tem gente que fica feliz num culto como esse. Mas depois que sai da porta para fora, permanece da mesma maneira. Porque é uma alegria de culto. É um momento de culto. Porque a gente acha que todo esse mover espiritual se chama avivamento. Avivamento não se trata disso. Avivamento se trata de um mover espiritual gerado pelo arrependimento. Não tem como eu me avivar se eu não me arrepender. Não tem como eu me avivar se em mim não tiver sido gerado um verdadeiro arrependimento. Porque nós vemos cultos em que há uma alegria imensa, sim, porque nós glorificamos o nome do Senhor. Já teve culto que você se alegrou aqui, mas dentro de casa continuou do mesmo jeito. Já teve culto que você chorou aqui, mas a tua boca falou palavrão do mesmo jeito. Já teve culto que você se alegrou aqui, mas você depois no outro dia continuou do mesmo jeito. Você só sentiu uma alegria de culto, mas você não viveu um verdadeiro avivamento. Porque é muito fácil a gente achar que avivamento é a alegria que nós sentimos no culto. Não, avivamento não é isso. A palavra de Deus, neste texto, vai revelar para nós alguns fatores que precisam viver na nossa vida, reviver, para que um avivamento aconteça dentro de nós. Tem gente que quarta-feira sentiu alegria, mas depois em casa xingou o marido. Tem gente que quarta-feira sentiu alegria, mas depois chegou em casa, já caiu em depressão, ansiedade, insegurança. Eu vou te ensinar a você viver bem. Eu vou te ensinar a você servir Jesus de verdade hoje. Eu vou te ensinar a você não viver somente de uma alegria de culto, não. Eu vou te ensinar a todos os dias você viver um verdadeiro avivamento na sua vida. Porque se você quiser viver de alegria de culto toda semana, é só você ir num culto pentecostal aqui, num culto pentecostal ali, num culto pentecostal acolá, você só vai ter alegria de momento. Mas viver diferente depois que sai do culto, é só através de uma verdadeira transformação. Aleluia. Eu confesso, hoje eu queria dar liberdade para profetizar, que nem na quarta-feira. Eu confesso, eu queria ser daquele jeito da quarta-feira, mas hoje é um domingo da família, e você precisa receber uma palavra para o teu coração. Você já sentiu a alegria espiritual, agora você vai sentir uma alegria da palavra de Deus, uma alegria de renovo. Porque o que precisa reviver em sua vida? É uma pergunta aqui. O que precisa, irmão, reviver em sua vida para você viver um verdadeiro avivamento? Vamos ver aqui agora o cenário que o profeta vai observar. Porque a primeira coisa que o profeta vai chegar no vale, ele vai começar a andar por ele e observar. A primeira coisa que o profeta viu foi secura, porque os ossos estavam sequíssimos, e isso demonstra que a morte que aqueles ossos já estão ali, e que a morte ocorreu há muito tempo. Eu posso te dar uma notícia? Tem gente que faz muito tempo na igreja, mas está morto. Tem gente que faz tanto tempo que serve a Deus, mas está morto, mas só serve para o culto. Já acostumou a estar na igreja, já acostumou a vir de quarta, já acostumou a vir de domingo, mas está morto, está sequíssimo. A outra coisa que o profeta ele vai observar no vale, é que no vale havia silêncio, não havia vida ali. Então tudo estava quieto.
No vale havia dureza, porque os ossos estavam duros, endurecidos. No vale havia inércia, porque nada se movia naquele lugar, por causa da morte que imperava. Agora eu vou te dar uma notícia muito séria. Se você sai de um culto como esse e continua do mesmo jeito lá fora, você está morto. Se você sai de um culto como esse e fica falando palavrão da fora, você está morto. Se você sai de um culto como esse e xinga a sua esposa, você está morto. Xinga o seu esposo, você está morto. Se você sai do culto como esse e vive as atitudes de uma velha criatura, é porque você ainda não viveu verdadeiramente para Cristo. Porque alegria é fácil sentir. O irmão Tarcísio falou aqui do testemunho de vida dele. A droga gera uma alegria momentânea, mas depois passa. A bebida gera uma alegria momentânea, mas depois passa. O cigarro, as pessoas usam para poder lidar com a ansiedade. Quem aqui já fumou? Quem aqui já fumou? Estou levantando a mão, mas não fumei não, viu? A maioria de quem usa cigarro é para lidar com a ansiedade. Tem gente que precisa de algo mais para sentir uma alegria. Quem serve a Jesus não. Quem serve a Jesus não precisa de nada para lidar com a ansiedade, a não ser Ele. Quem serve a Jesus, a alegria está nele. Quem serve a Jesus não precisa beber, não precisa cheirar, não precisa fumar, não precisa ir para uma balada para não. Quem serve a Jesus, só de estar na igreja, na presença dele, se alegrar na presença de Jesus, já é o motivo da alegria dele. Quem serve a Jesus só precisa de uma coisa: a certeza da sua salvação e permanecer na fidelidade com o Senhor. Então no vale tinha sequidão. No vale o profeta vai observar que tinha silêncio. No vale o profeta vai observar que tinha dureza. E no vale o profeta vai observar que tinha inércia. Ninguém estava se movimentando. Estes sintomas de morte mostram a situação do vale aonde o profeta estava. Em meio à sequidão de pessoas frias emocionalmente, em meio à indiferença e silêncio, porque não é qualquer barulho que Deus ouve. Tem gente que faz muito barulho, mas para Deus é um silêncio, e acha que Deus está ouvindo, e Deus não está ouvindo. Porque se você permanece do mesmo jeito, depois que você sai do culto, você não passa de alguém que precisa ser animado dentro da igreja. Já percebeu? A mesma alegria que você sente aqui, você está sentindo na sua casa? Você chega aqui para orar, você está orando na sua casa? Você canta aqui, mas você canta lá na sua casa? O culto você vivencia só aqui ou também vivencia na sua casa? Porque tem gente que parece que está vivo, mas na realidade está morto. É como se fosse um esqueletinho andando e entrando dentro da igreja. Imagina um esqueletinho sem nada entrando dentro da igreja. Ele levanta a mão, levanta o pé, mexe a cabeça, mas não fala. Ele abre a boca e depois, na hora que sai do culto, ele continua um esqueletinho. Por quê? Porque ele vai voltar para um vale de morte. Ele acende no culto, mas esfria dentro de casa. Ele acende o culto, mas se apaga na rua.
Ele se assenta no culto, mas na escola parece um iceberg, de tão gelado que é, porque as pessoas não veem nele e não veem nela o calor do Espírito Santo. As pessoas não veem nele e não veem nela o brilho de Jesus Cristo na vida. Eu vou te dar uma notícia: você está morto. Se você vive da mesma maneira lá fora, você está morto. Agora, eu quero falar sobre o profeta no vale. Porque o profeta está num ambiente de morte, ele está num vale de ossos secos. É um exército que está ali. Um exército que morreu na batalha. Um exército que não venceu na guerra. É um exército derrotado. É por isso que você, quando sai do culto, muitas das vezes, está caindo sempre na mesma coisa. É por isso que quando acaba o culto, você está sendo derrotado sempre na mesma batalha. Porque Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para ganhar. É por isso que toda vez você cai na mesma situação. Todas as vezes você vive as mesmas ansiedades. Todas as vezes você vive as mesmas inseguranças. Todas as vezes quando você chega, você sente medo diante de algumas situações. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que o Deus que está no culto também é o Deus que quer ver você da mesma maneira lá fora na sua casa. O profeta no vale, ele vai ser dependente de Deus. E por quê? Porque ele vai ser conduzido para o vale pelo Espírito de Deus. Ele vai ter visão, porque Deus vai mostrar para ele. Ele vai ter percepção, porque ele vai ouvir a voz de Deus. E ele vai ter a ousadia de falar, porque ele vai profetizar aquilo que Deus mandar. O profeta, ele vai entrar num vale que estava cheio de ossos. Ele vai entrar num vale de morte. Ele vai entrar num vale de um exército derrotado. Porque o exército aqui é a nação de Israel, que estava morta. É uma nação que tinha sobre a sua vida o Deus Todo-Poderoso, mas que por suas atitudes acabou sendo levada à morte. Nós estamos falando de uma morte espiritual. Uma morte espiritual. E a pior coisa na vida do crente é quando ele sofre uma morte espiritual. Porque quando ele está na morte espiritual, ele pode até se alegrar hoje, mas amanhã a frieza volta para o coração. Ele pode até chorar hoje porque vai mexer com a emoção dele, mas depois que acaba o culto, ele volta a se esfriar de novo. Mas o profeta é diferente. Ele está na dependência de Deus. Ele está debaixo da visão de Deus. Ele tem a percepção de ouvir a voz de Deus. E ele não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que Deus ele manda. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que está morto e precisa voltar a viver. Tem muita gente que está aqui hoje ouvindo essa palavra e está assistindo este culto e depois vai assistir, que talvez já olhou para dentro de si, talvez se arrumou, se maquiou, se preparou, colocou um terno, colocou uma gravata, colocou uma roupa bonita, mas olhou no espelho: nossa, como era bom antigamente quando eu era daquele jeito. Eu lembro de quando eu cantava. Eu lembro de quando eu evangelizava. Hoje eu não tenho mais força nenhuma. Como eu era mais fervoroso na obra de Deus. Como eu era mais fervorosa na obra de Deus. Como a alegria me contagiava, não somente quando eu ia para o culto, mas quando eu saía do culto. Quando eu chegava na minha casa. Quando eu chegava em casa e começava a lembrar do culto, logo o Espírito Santo me envolvia e a presença me enchia. Faz quanto tempo, irmão, que você não está na sua casa? E você
não se lembra daquele culto. Nossa, que presença gostosa. Que presença maravilhosa. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo. Daqui a pouco, a hora que você vai ver, você já está falando em línguas estranhas. A hora que você vai ver, você está lá passando aquela camisa do seu marido, toda alegre, cantando, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Você está lá talvez no seu trabalho e pensando, nossa, que pregação foi aquela daquele culto, que pregação poderosa foi aquela em que a palavra de Cristo foi anunciada. Ei, faz quanto tempo que você não está dentro da sua casa dessa maneira. Ei, meu querido, posso dizer uma coisa para você: o profeta não é profeta dentro do vale só, o profeta também é profeta fora do vale. Ei, o profeta não é profeta só quando as coisas estão bem, não. O profeta é profeta quando as coisas estão mal também, aleluia. O profeta não é profeta só quando tem vida, o profeta ele continua profeta quando as coisas estão mortas. Ei, talvez Deus está olhando para você dizendo assim: vai esperar até quando para profetizar para alguém viver novamente? Vai esperar até quando para você ressuscitar deste vale de ossos secos? Aleluia! Porque a palavra de Deus tem poder. A primeira coisa que você precisa entender para você viver um avivamento: primeiro, você precisa saber que você está seco. Segundo, sequíssimo. Terceiro, o silêncio de Deus está sobre a sua vida. Porque enquanto você não tiver essa percepção, você nunca vai acreditar que você está morto. Porque tem gente que está morto, mas acha que está vivo. Eu faço parte de um exército. Mas que exército você faz parte? De um exército vivo ou de um exército morto? Que exército que você está? No exército daqueles que se frustraram e desistiram? No exército daqueles que se decepcionaram com alguém e pararam? No exército daqueles que olharam para dentro de si e disseram assim: eu não quero mais saber de nada na igreja, eu não quero cargo, eu não quero função, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar sentado e está bom demais. Que exército que você está? No exército de covarde? Que exército que você está fazendo parte? Porque o exército de Deus, ele não para. Soldado do reino, ele não para. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém te fala: batalha não se vence, batalha se atravessa. Porque alguém vai dizer: você vai vencer essa batalha. Não, você vai atravessar essa batalha. Porque numa guerra existe batalha. E tem batalha que a gente perde e tem batalha que a gente ganha. Tem batalha que a gente atravessa e tem batalha que a gente trava. E é aí que está o detalhe: o que não pode é perder a guerra. Tem batalha que você vai ter que recuar, mas depois você vai ter que avançar. Tem batalha que você vai ter que entrar em modo de defesa, mas vai ter batalha que você vai entrar em modo de ataque. Só que tem um detalhe: se você viver só no modo de defesa, o inimigo vai sempre ficar apontando o dedo da sua cara. O inimigo da nossa alma vai ficar sempre olhando para você: esse é um covarde, só vive se defendendo, só vive se defendendo. Ei, está na hora de você começar a atacar, para poder você avançar no meio dessa batalha que você está passando. Ei, e você só vai avançar quando você entender que quem está no meio dessa guerra, quem está no meio liderando essa guerra, é o general de guerra. Aleluia! Era um exército que perdeu uma batalha e morreu ali. Mas ainda bem que Deus não se esquece de ninguém. Porque quando o profeta profetiza, a primeira coisa que acontece: movimento. Porque o texto vai dizer: o barulho dos ossos que se batiam ao se encontrarem. Ossos com ossos se juntaram. Então teve movimento. Você está morto? A palavra de Deus tem que gerar movimento na sua vida. Tem que fazer as coisas que estão fora do lugar começar a voltar para o lugar de novo.
Porque nas derrotas da vida que você perdeu para o inimigo, muita coisa saiu fora do lugar, não foi? Sonhos, projetos, realizações, família. A família ficou desestruturada, a fé ficou abalada. Faz quanto tempo que você não tem mais vontade de sonhar novamente? Mas quando você ouvir a voz de Deus, as coisas que estão fora do lugar vão começar novamente a se colocarem no lugar. Outra coisa que começou a atender, além de ter movimento, voltou a força. Por quê? Porque nasciam tendões e ligamentos entre os ossos. Isso quer dizer que aqueles ossos começaram a voltar a ter aquilo que firmava a força novamente para eles. Outra coisa, nasceu o revestimento, nasceu a carne, nasceu o pelo sobre os corpos levantados, e depois veio a vida, porque foi soprado sobre eles o Espírito de vida. O que é isso, pastor? Porque aqui a Bíblia fala espírito com E minúsculo, e quando é espírito com E minúsculo, é o espírito do homem. Então o texto vai dizer: e eu profetizei, aleluia. Ezequiel vai dizer: eu profetizei, e veio o Espírito, e entrou neles, e viveram, e se colocaram em pé um exército grande. Peraí, o Espírito de vida, por quê? Porque eles estavam mortos. Antes de Deus te avivar, primeiro Ele vai te fazer voltar a viver. Antes de você começar a viver o extraordinário de Deus, primeiro você vai ter que começar a sentir o gosto e o privilégio da vida novamente sobre você. Porque Ezequiel profetiza segundo a ordem de Deus, e aqueles ossos que começaram a nascer carne, começaram a nascer nervos, pele, olhos, boca, cabelos, estavam sem vida. Era um exército que estava sem vida, mas que Deus havia dado a ordem: filho do homem, profetiza. Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos. Não é assopra sobre o vale, assopra sobre quem está morto. É o Espírito de vida aqui, E minúsculo. Aí você acha, é o Espírito Santo. Porque não tem como você receber a presença sem antes você receber a vida. Não tem como você ser usado se você não estiver vivo. Não tem como você ser transformado se você não entender o propósito da vida e da oportunidade que Deus te concede. Porque a reclamação do povo era: nós estamos mortos dentro da nossa sepultura. Era a nação reconhecendo: nós estamos mortos. É quando eu entendo que eu não estou bem, eu estou morto. E quando eu reconheço que eu estou morto, aí a voz de Deus vem: espera aí, os meus filhos estão entendendo que eles estão no estado de mortidão. Então eis que eu te envio agora, profeta, para fazer eles voltarem a viver novamente. Essa profecia é a palavra de Deus. Essa profecia é a verdade das Escrituras que são reveladas através da pregação do Evangelho. Não tem como ninguém sair do estado de morte para a vida se não for a palavra, o agente transformador. Não tem como a pessoa sair do estado da inércia, da mortidão, da morte para a vida, se a palavra de Deus não entrar com providência e fazer ela se levantar novamente. Ei, o que faz alguém estar vivo novamente
novamente é a palavra de Deus, hein? E a vida, para a gente poder ter a vida, primeiro a gente tem que morrer. Como assim, pastor? Você vai morrer a velha criatura para conseguir agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E através da palavra de Deus, você vai recebendo cada vez mais a vida, a presença, a vontade, o anseio, o desejo de sentir e de viver na presença de Deus. Porque o profeta profetizou com a autoridade de Deus. Fala para esses ossos voltarem a viver novamente. Fala para esses ossos voltarem a ter nervos novamente. Fala para esses ossos voltarem a ter carne novamente. Fala para esses ossos voltarem a ter pele novamente. Fala para esses ossos agora que eu coloco sobre a vida deles o Espírito da vida. E sabe o que é interessante? Só tem um jeito da gente ouvir a voz de Deus: pelo ouvido. O menor osso do corpo humano está aqui, ó. Deus sempre começa pelo menor, para poder o maior entender que o processo gradativo da evolução vem de Deus. Não tem como você ser transformado se você não ouvir a voz de Deus. Não tem como você ser mudado se você não entender a voz de Deus. E é aí que está o detalhe. Ele profetizou conforme a ordem de Deus. Não é do meu jeito, não é da minha maneira, é do jeito de... E quando eu entendo que é do jeito de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Do jeito de Deus, dá certo. Do jeito de Deus, tem resultado. Do jeito de Deus, eu vivo um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque quando Deus me dá o privilégio da vida novamente, Ele assopra sobre mim o Espírito Santo dEle na minha vida. Aleluia. E olha aqui, a partir do verso 13, porque até o verso 12, isso é uma leitura responsável, o exército volta a ter vida. Uma coisa é voltar a ter vida, outra coisa é ter a presença. Uma coisa é você se levantar, outra coisa é o Espírito estar sobre você. Uma coisa é você estar de pé, outra coisa agora é Deus olhar para você: está preparado, recebe o meu Espírito. Porque aqui no verso 13 até o 14 diz assim: e sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Espera aí. Quando eu abrir e vocês saírem, verso 14. Espera aí. Toda ação gera uma reação. Primeiro tem que ter atitude de se levantar, para depois ver o operar. Porque o verso 14 vai dizer: depois que vocês se levantarem, verso 13, das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei sobre vós o meu Espírito. E o Espírito aqui é E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Tem diferença. Então primeiro o Espírito da vida, o exército se levanta, para depois eles receberem o Espírito de Deus. E vivereis. Espera aí. No verso 14 vai dizer: e vivereis. Mas eles já não estariam vivos se eles já estivessem de pé e o Espírito da vida estivessem sobre ele. Aqui que entra o detalhe. Uma coisa é a vida que você está vivendo agora, outra coisa é uma vida eterna que Deus te prepara. Você está vivo, não está? Você está respirando, você está falando, você está vendo. Só que tem um detalhe:
A garantia da vida eterna só é baseada na forma que Deus age dentro de você todos os dias, e você tem a certeza da sua salvação espiritual. Nós falamos no começo do culto sobre salvação espiritual. Ei, quer viver um verdadeiro avivamento? Sai do culto cheio da presença de Deus. Quer viver um verdadeiro avivamento? Reconheça que você está um osso seco e que você precisa voltar novamente a viver. Pastor, e como é que eu faço isso? A palavra já foi liberada. Agora o se levantar vai depender de você. Agora o ressuscitar vai depender de você. E aí, pastor, aí você vai precisar agora caminhar com Cristo e começar a ser cheio do Espírito e da presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Por isso que eu falo, alegria de culto é uma coisa, o culto continuar lá fora é outra. Aqui é um exército morto, que estava sem vida natural e precisava de uma vida espiritual. E esse exército aqui era a casa de Israel. Era um povo que tinha por soberano o Deus de Israel. Era um povo que vivia de ouvir a voz de Deus, porque nunca faltou profeta para falar com o povo. Era um povo que vivia a adorar a Deus, porque Deus deu essa condição para eles, mas que preferiam adorar a Baal e a outros deuses. Era um povo que tinha a total liberdade de viver bem, de estar bem, de poder caminhar em santificação e santidade ao Senhor, mas escolheu um dia no ano oferecer sacrifício para perdão de pecado, mas depois 364 dias do ano vivendo o pecado. É aí que está o detalhe. Não adianta, Deus ele não trabalha dessa maneira. Ou você vive a santidade fora do culto também, ou você se torna um exército morto. Ou você anda com Deus hoje, amanhã, depois, ou você se torna alguém morto, alguém que só vive de culto uma vez na semana, 2 vezes na semana, se alegra no culto, oferece sacrifício, se arrepende no culto, mas depois quando sai da igreja continua da mesma maneira. E Deus não quer filhos assim. Deus ele quer aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade, porque o texto sagrado vai dizer, e foi Jesus que disse, porque o Pai procura a tais que assim o adorem verdadeiramente. Quem é você? Quem é você? Quem é você no culto hoje? Quem é você no seu dia amanhã? A tua boca vai sair palavrão amanhã? Você vai adulterar amanhã? Deus está vendo você entrar no banheiro lá e vendo coisa que não presta e fazendo o que não presta. Quem é você amanhã? Vai continuar usando droga? Quem é você amanhã? Hoje é fácil. Mostrar que está alegre aqui na igreja é fácil. Eu quero ver você no dia de amanhã. Qual é o seu testemunho lá fora? Tu é o profeta no meio do vale? Ou tu é o osso seco precisando de vida? Desculpa, mas hoje eu não quis pregar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Qual é o seu comportamento depois que acaba o culto? Você fala em língua estranha ou fala palavrão? Não sei porque eu estou insistindo no palavrão. É porque tem gente que tem uma linguinha podre, precisando mudar. Linguinha podre. Deixa eu dizer algo para você. A mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, tá? Ou é água doce ou é água salgada. A palavra de Deus diz assim: quem é sujo, se suje mais. Mas quem é santo ou quem é limpo, se limpe mais. E aí,
Você vai continuar do jeito que você está? Vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira, com as mesmas situações? Você vai continuar sendo um osso seco no meio de um vale? Ou Deus te levanta hoje, nessa noite, para ser alguém diferente, para transformar, para ser mudado, para ser modificado? Ei, eu vou falar isso aqui. Sabe por que continuam as mesmas guerras dentro da sua casa? É porque você continua esse osso seco que você está. Sabe por que na escola ninguém dá nada para você? Todo mundo olha para você e despreza. É porque tu está sendo um osso seco, meu querido. Ei, e Deus não te chamou para ser um osso seco. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ei, e luz ilumina onde passa, e sal dá sabor aonde passa. Ei, você não foi gerado para ser um derrotado. Você não foi gerado para ser morto, não. Você foi chamado para a vida, e essa vida é Jesus. Sinta a presença de Deus. Fale em línguas estranhas. Mas esta presença não pode se limitar somente ao culto que você vem. Vá pedir perdão para o seu esposo. Vá pedir perdão para a sua esposa. E é antes de fechar a porta da igreja, viu? Se coloque de pé. Vai lá, filhão, pedir perdão para o seu pai, para sua mãe. A Bíblia diz assim: honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É os teus, viu, filho? Quanto mais você desonrar eles, menos você vai viver. Hoje é uma noite de quebrantamento espiritual. Fecha os teus olhos. Eu vou orar. E você vai fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando. Não é para amanhã não, é hoje. Pai, o Senhor é fiel, poderoso, justo, santo, verdadeiro. Ah, papai, como é bom poder estar na tua casa. Como é bom estar na tua presença. Como é bom poder ouvir a tua voz e a tua palavra. Senhor, sem a tua presença nós não damos um passo sequer. O Senhor é a vida, e aonde o Senhor está, a morte não opera. Pai querido, nós entendemos nessa noite que o Senhor não quer adoradores de culto somente, não. O Senhor quer adoradores que adorem hoje, amanhã, depois e depois. E que o verdadeiro avivamento não é movimento, mas é arrependimento. O verdadeiro avivamento não é movimento, mas é um real e sincero arrependimento na tua presença. Pois a tua verdade ela liberta, a tua verdade ela transforma, a tua verdade ela restaura, a tua verdade ela fortalece, a tua verdade ela vivifica, a tua verdade ela anima, a tua verdade ela sara, a tua verdade ela cura, a tua verdade ela transforma, a tua verdade ela tem o poder de fazer aquilo que está morto ter vida novamente. E essa verdade é a tua palavra, Senhor. Pai, não existe outro caminho a não ser pela tua palavra e por ti. Pai, tem gente buscando tanta coisa superficial, tem gente buscando tanta coisa que é momentânea, mas nós somos aqueles, Pai, que adoramos, Senhor, de acordo com a tua verdade. E a tua verdade é o que alimenta a nossa alma, a tua verdade é o que vivifica, a tua verdade é aquela que penetrou nos nossos corações e nos fez novamente ter vida. Aleluia. A verdade. Aleluia. Oh glória. Filhão já foi lá, papai?
a verdade, a palavra. Se não for por causa de Cristo, é somente uma alegria momentânea.